Podcast Rural. Gente, hoje aqui no seu Podcast Rural, a prosa é mais descontraída com o médico veterinário Luiz Henrique Guimarães. Mitos e verdades sobre a pecuária. Manda aí a sua pergunta, manda seu comentário, a gente está aqui aguardando, tá bom? Ô Luiz, nós falamos aí no bloco anterior sobre os gases de efeito estufa, falamos sobre a importância da sucessão familiar, o que isso significa, né? E com relação ao consumo de carne, quais são os mitos e verdades que você gostaria de destacar no programa de hoje? Esse é ótimo, né? Esse é ótimo. Francis, o consumo de carne, vem sendo colocados vários mitos em relação a esse consumo de carne, que é cancerígeno, que o boi toma hormônio, um monte de coisa. O fato é que hoje vários médicos sérios já conduziram vários estudos falando sobre as propriedades do consumo de carne. O ser humano, ele precisa comer carne. Isso aí a pessoa pode até discutir comigo a princípio ali e falar, Luiz, eu sou vegano, sou isso ou aquilo, não vou consumir nada de origem animal. Não existe essa possibilidade dela não consumir isso aí e ter saúde. Não existe. Já tem testes, por exemplo, já tem estudos de pessoas, por exemplo, que seriam casos de pessoas que passaram por alimentação exclusivamente de carne e sobreviveram bem. E nós temos inúmeros relatos de pessoas que retiraram a carne da alimentação e não conseguiram ter saúde. Eu já vi médicos relatando, por exemplo, vídeo no YouTube de pessoas que fizeram implantes por exemplo, eu vi um caso de uma moça que fez uma cirurgia de reconstrução da orelha, que foi feito um implante e ela era vegana. E aí o implante teve uma rejeição, né? O procedimento que eles fizeram, acho que foi na orelha mesmo. E o médico relatou para ela que o não consumo de carne estava influenciando na saúde dela. Entendi. E aí ela voltou a consumir carne por orientação do médico e depois refizeram o procedimento e o procedimento deu certo. Mas o fato é que a carne tem inúmeras proteínas, vitaminas que não são encontradas com a mesma concentração em outros alimentos. Então, não podemos, em momento algum, deixar de preconizar o consumo de carne. E outra coisa, carne vermelha. É lógico que nós estamos num momento, né, que encareceu, que tem essas partes comerciais, governamentais, aí, várias discussões aí que eu não vou entrar nesse mérito. Mas o consumo de carne precisa ser estimulado. Nós precisamos produzir um produto com escala, com frequência, que a indústria consiga processar, né, com qualidade e que ela consiga chegar com qualidade no consumidor final. Igual outro ponto, a gente está observando na cidade aí em relação ao frigorífico, né, a questão do frigorífico, se vai continuar, se não vai. Isso é questão central, isso é questão que nossos governantes têm que resolver isso aí de maneira rápida, eficiente e pensando no bem da população, porque a população precisa ter ela precisa ter esse serviço que é o abate, né, e a distribuição dessa carne. E o produtor precisa ter o lugar onde é que ele vai vender. Nós que acompanhamos projetos maiores, eles vão vender para frigoríficos com cargas maiores, mas nós trabalhamos também com os produtores menores que vão vender uma quantidade menor de animais que são abatidos aqui em Paracatu mesmo. E a gente precisa ter esse serviço. Não tem jeito do município ficar sem esse serviço. Então, finalizando em relação ao consumo da carne, é um dos alimentos mais importantes para o ser humano, tem que ser estimulado e quem quiser pesquisar pode pesquisar. E são inúmeros relatos, inúmeros estudos que comprovam essa afirmação. Estou entendendo. E para você aí que ficou uma temporada ou que você foi ensinado a não comer carne, experimenta comer um churrasco só para ver se é bom, tá bom? A gente recomenda aí para você. Ô Luiz, a gente começou a falar aí sobre a questão da pastagem, né? Sim. Que é o principal alimento do gado e o mais barato. Só que o resultado dessa pastagem, ela só vai ser positivo se o produtor tratá-la como lavoura, né? Ele tem que ser um bom agricultor,
cuidando bem dessa pastagem para que ela possa produzir o máximo possível que sustente então esse gado que está ali, seja ele de leite ou de corte, né? É até bom que você citou essa questão em relação a tratar pasto como lavoura. Isso é um outro mito também. Isso é um outro mito. Para mim, o que eu penso, pelo menos o que eu acredito, é que não é isso a princípio. A princípio é a gente zelar do pasto da maneira correta. É lógico que a lavoura, a preparação de uma área para lavoura, ela é muito diferente. Tem a limpeza completa da área, né? A questão da aplicação ali dos insumos de maneira antecipada, programada. Então, a princípio, não é isso. É lógico que em todas as fazendas tem espaço para intensificar e para tratar algumas áreas como lavoura, mas são algumas áreas. A gente não preconiza fazer intensificação em área total da fazenda, não. Mas, enfim, nós temos uma realidade que precisa ser modificada, que é uma quantidade muito grande de áreas degradadas, né? São áreas degradadas mesmo, que tem erosão, que não tem cobertura no solo, que não foram formadas de maneira adequada ou que as ervas daninhas tomaram conta daquela pastagem. E aí a produtividade vai lá embaixo e a parte ambiental também precisa ser observada nesse sentido. Até a gente vê alguns movimentos do governo federal falando em alguns financiamentos para a recuperação de áreas degradadas. Tomara Deus que isso chegue realmente naquele produtor que precisa. Sim, está tramitando lá no Congresso. Isso, sim. Deus abençoa que chega mesmo nas pessoas que precisam e que os produtores nos procurem para elaborar projetos para recuperação de pastagem. Concorda? Eu acho que isso seria muito, muito eficiente. Trabalhar com o macro primeiro, com o que influencia mais mesmo. Depois partir para essa área de cuidados igual lavoura, por exemplo. Tratar o pasto como lavoura. Eu acho que primeiro o macro, que é manter limpo, sem erosão, áreas cobertas, né? Muitas áreas aí não precisa ser feita uma reforma de pastagem, às vezes precisa fazer só apenas uma recuperação. Lugares que existem plantas, né, que tem bastante planta de capim ali, talvez é só a limpeza mesmo do que está sujo ali e deixar o pasto descansar, uma retirada programada do gado. Até no outro programa a gente falou sobre isso. Teve uma pergunta de um ouvinte que ele perguntou em relação como começar os cuidados com os pastos. E muitas das vezes o produtor fica resistente na retirada de uma parte do rebanho. Na maioria das fazendas, uma retirada do rebanho de maneira parcial e temporária iria resolver o problema para o ano que vem. E aí o ano que vem ele poderia já trabalhar de maneira correta e com a quantidade de animais superior. Então o que eu vejo em relação às pastagens é isso. A principal observação que eu tenho é realmente fazer o feijão com arroz bem feito, o básico, que é deixar limpo e sem erosão, sem áreas descobertas, por exemplo. Estou entendendo. Quando você permanece focado no seu propósito e não no seu problema, você pode ser feliz, mesmo quando a vida parece estar desmoronando. Paulo era idoso quando estava na prisão em Roma. Estava distante de casa, aguardava a execução e tudo havia sido tirado dele, seus amigos, sua liberdade, seu ministério, até mesmo a sua privacidade, com o guarda acorrentado a ele 24 horas por dia. Não era exatamente um momento feliz para Paulo, mas havia algo que eles não poderiam tirar de Paulo, o seu propósito. Ele escolheu permanecer focado em seu propósito, mesmo quando ele já havia perdido todo o resto. Qual era seu propósito? Servir a Deus através do serviço a outros. Paulo diz em Filipenses 1, 22 a 25: mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e terem a alegria que vem da fé. Você não pode controlar o que outras pessoas fazem a você. Você não pode controlar o que outras pessoas fazem ao seu redor, mas você pode controlar a forma como você reage.
Foque no seu propósito, não no problema. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.